Fala, galera! Beleza? Olha só, estamos aqui novamente nesse cenário lindo, maravilhoso, criado por Deus. Maravilha. Para falar de um assunto bacana, pouco polêmico. Como sempre. É isso aí. O tema de hoje é liberalismo. Novamente, a gente sempre fala, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha. Compartilha. Compartilha, Passa comenta, para aquele seu amigo gente. mais liberal, que gosta de tomar umas cachaças no final de semana, daquela vida libertinagem. Oh! Olha só, o que Vamos que é isso? começar com um texto. Lá em Judas, capítulo, né? Judas, Capítulo, né? Só tem Capítulo único, a partir do versículo 3 vai falar assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É um negócio que parece muito atual, não é mesmo? E a gente vai falar assim, nossa, mas por que vocês começaram com esse versículo, né? Por que vocês começaram com Judas, sendo que vocês vão falar de liberalismo, que tem lá seus primórdios no século XVII, final do XVII para o início do século XVIII. Tem um negócio a ver com iluminismo, O que tem a ver isso, cara? Vocês, Pra você ver como a Bíblia não fala, ela já estava advertindo a gente, ó, há um tempão. É verdade. Exato. O que é esses caras, esses liberais? São exatamente esses homens que entram no meio da igreja com vãs sutilezas, com Falsos palavras mestres, né? permissivas e perversas e fazem o quê? Fazem o quê? Destroem tudo. Deturpam Relativizam a tudo, fé. né? Exatamente. Relativizam tudo. O liberalismo é um movimento que pode ser também chamado de uma religião, que ela surge no século XVIII e ela começa a espalhar algumas nuances dentro do que se entendia como doutrina e a fé histórica, e ela vai começar a tentar desconstruir tudo que é base para a nossa fé em Cristo Jesus. Ela vai primeiro falar que Jesus, ele não é assim um salvador. Ele é só um modelo de ética e moral que a gente deve seguir. É verdade. Eles Essa vão reli- falar, por exemplo, também alguns outros pontos, como a literalidade do criacionismo. Eles não creem nisso, eles Sim. creem na evolução. Eles não creem no parto, por exemplo, de Maria, né, de Jesus Cristo, que não teve a relação gravidez sexual. inspirada, né? Isso. Essa coisa sobrenatural, Isso, ela sobrenatural. vai ficando, ela vai falando assim, ah não, gente, isso aqui é mais pra, né, pra dar um up, pra dar um gás história, assim na né? sua maneira de viver. É uma dramatizada aqui. Tudo que é Isso. espiritual, tudo que é divino, eles vão retirar da palavra de Deus e rejeitar. Outro exemplo, eles não creem nos milagres de Cristo, não creem na ressurreição de Cristo. E não creem no próprio Salvador. É verdade. Essa que é a verdade. Mas pra que a gente tá falando de um negócio que começou lá no século XVIII? É porque, apesar de parecer uma religião morta, até porque ninguém fala assim, ah, pra onde você vai? Ah, eu sou liberalista, essa é minha fé. Sou liberal. Não, ninguém creio fala no isso. liberal. O problema é que esse movimento e essa filosofia, ela criou uma raiz tão feia e pegou um ranço na toda a humanidade. Impregnou, uma crosta. Que hoje em dia, ainda com todo esse evangelicalismo brasileiro que a gente fala, e com muitas pessoas se tornando evangélicas, ainda assim esses pensamentos continuam, e algumas nuances que a gente vai falar nesse vídeo ficaram Exato. presas na nossa fé, e é difícil soltar delas, e difícil soltar matá-las. desses mosquitos também, E ó, que nem esses assassiná-las. mosquitos. É difícil é difícil soltar delas, mas a gente precisa combatê-las, É né? isso aí. Verdade. Esse negócio de liberalismo começou tomando as academias. Eles começaram nas faculdades, eles foram Nos introduzidos seminários. nos seminários e Foi simplesmente, minuciosamente, né? Foi Exato, aos foi a pouquinhos. passos de tartaruga ou a É. passos de lesma. O que eles fizeram? Eles começaram a entrar nesses lugares que formavam um pensamento cristão e começaram a destruir todas as bases desse cristianismo. Por isso eles não creem na Bíblia, por isso eles não creem em Deus e no Cristo que nós professamos crer. O que eles fizeram? Entrando nessas questões, eles soltaram toxinas na igreja. Eles produziram toxinas, cânceres, verdadeiras doenças que hoje matam a igreja. Nós olhamos para a igreja da Europa, onde foi o alvo central desse liberalismo, nós vemos igrejas totalmente mortas para a fé cristã. Nós não vemos mais a busca incessante pela palavra, pelo conhecimento de Deus, pela pregação desse evangelho e para que seja guardado as suas leis e o que ele colocou como padrão moral, Verdade. como padrão de Não, santidade. e o liberalismo foi tão forte na Europa que hoje a gente vai chamar a Europa de uma idade pós-cristã. É, né? tá numa época pós-cristã. Época pós-cristã. Por quê? Porque o liberalismo foi tão grande, tão forte, tão avassalador,
que começou como o Vini disse, nos seminários e pelos professores, e os professores iam alienando esses alunos, e os alunos que eram muitas vezes cristãos, né, começaram a se debandar. Isso faz todo sentido, né? É uma tática de guerra absurda. O que a gente faz? A gente vai contra? Não, a gente vai tentando achar uma brecha em toda afirmação, toda afirmativa cristã, e vamos tentar desconstruir isso para que as pessoas elas vão enfraquecendo, e para que isso, ou seja, o cristianismo, que é uma religião predominante no mundo, assim, que ganha massa ao longo dos tempos, vá ficando menos forte. Então hoje talvez você esteja numa denominação ou levando uma fé liberal e você nem sabe. Mas aí o pessoal vai se perguntar, nossa, Rafa, Vini, vocês soltaram umas mas toxinas vocês estão falando um monte de coisa, mas dá um exemplo mais claro de hoje em dia na nossa igreja brasileira. Vamos lá. O liberalismo tem atacado fortemente, por exemplo, com o ministério de pastoras, né, de mulheres, o ministério ordenado de mulheres, o homossexualismo. Exato. Né? Essa ideia de que, olha, nós não precisamos olhar para as doutrinas em que foram levantadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mesmo porque muitas delas caducaram com a época. Aquilo era algo cultural. Só é apenas que tá veja a síndrome desse liberalismo, veja a sua maledicência e a perversidade. Eles pegam essas questões que são trazidas para nós, que são tão lutadas pelos apóstolos, para realmente continuar mantendo a igreja no centro da palavra de Deus, e colocam uma página mais bonitinha. Eles pintam a cara desses pecados como se fossem algo cultural, como se fosse algo que nós não precisamos ou não temos mais a necessidade de combater. Na verdade, em Cristo nós somos libertos. Na verdade, o liberalismo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a pessoa, vai colocar ela no ombro e vai falar, olha só, ouça aqui. Ele na verdade vai tratar a pessoa na maneira como ela quer, na maneira como ela espera. Talvez esses exemplos de o homossexualismo e a ordenação feminina ou algo parecido soe como discurso de ódio por parte desse canal, e realmente não é. Mas é que a Bíblia ela vai deixar muito claro esses aspectos que a gente pode tratar em outro vídeo, e que são os aspectos do momento, então ficou um pouco liberal para deixar atrativo a igreja, para que as pessoas pudessem entrar. E isso é um problema, porque a religião cristã, a fé cristã, ou melhor, o que a palavra nos ensina é que tudo gira em torno de Deus, é que Ele é o centro de todas as coisas, é dele nós viemos e para Ele nós vamos. E o liberalismo ele vai inserir dentro das nossas comunidades cristãs que o homem ele não é tão mal quanto a doutrina reformada ou a fé histórica fala. E sim, minha gente, o homem é mau. Minha senhora, meu senhor, querido, para e pense um pouquinho nas besteiras que você pensou só antes de assistir esse vídeo. Exato. Isso é uma pequena prova de que o homem é mau. Peraí que a moto tá passando agora, né? Uma outra moto. É a moto. Parou. Vamos. Então a ideia é fazer com que Deus ele não seja tanto o centro da fé. Então vamos trazer para o homem, vamos deixar ele mais à vontade aqui, vamos tratar a autoestima dele para ver se ele continua aqui conosco e seja o que Deus quiser. Essa é só uma das nuances que já tem basicamente que a nossa igreja tem experimentado exatamente isso. Essa ideia de que nós não precisamos olhar com tanta seriedade e com tanto ataque aquelas coisas que foram levantadas. Por exemplo, a perversidade, a maledicência, a fofoca, a bebedice, a glutonaria, a preguiça. Todas essas coisas, elas ganharam uma cara de liberdade. Ganharam até um sintoma de característica. O fulano, ele é preguiçoso, não é um pecado. O ciclano, ele é ansioso. Não é um pecado, é uma característica agora. Faz parte da personalidade dele. Se você tem esse pensamento, meu irmão, minha irmã, você é um liberal e não sabe. Isso é um pensamento liberal. Essas coisas são pecados, precisam ser tratadas como? Elas precisam ser combatidas. E como é que a gente combate esse liberalismo e esses pecados, Rafa? A gente vem pro meio da natureza para fugir de toda a poluição sonora. Aí a gente chega aqui, tem uma gangue, motociclistas rebeldes. Eu acho que eles viram a gente e falaram assim, vamos arruaçar um pouquinho, né? Primeira dica aí pra gente combater o liberalismo. Se volte para as escrituras. Primeiro, porque as escrituras falam de Deus e elas são a palavra de Deus e não contém, como a gente falou no último vídeo, ela não contém erros. Então a gente tem que crer de uma maneira sobrenatural.
Mas como que faz para a gente crer de maneira sobrenatural? O Espírito Santo tem que abrir nossos olhos Exatamente. e desvendar a nossa mente, na verdade, desvendar os nossos olhos, para que a gente consiga, sim, enxergar através, como fala Spurgeon, através de um óculos, a gente enxergar de maneira muito mais clara o que a Bíblia diz. Então, primeira dica seria que a gente tem que se voltar para as Escrituras e olhar para ela de maneira sobrenatural, porque é assim que nós E devemos crer nela. Outro ponto também é entender que o cristianismo, a obra salvadora de Jesus Cristo, ela parte do princípio para que o homem se volte a Ele, se arrependendo dos seus pecados. Sim. Não existe um caminho de, eu tenho uma afinidade com Deus. Você vai ver muitos youtubers falando hoje em dia que a ideia é que você fique próximo de Deus porque pela afinidade, pela pessoa de Jesus, Pela por quem Ele é. camaradagem. Olha, Jesus é bom, cara. E, gente, de verdade, Jesus ele é bom, ele é amigo, ele é fiel, ele é protetor, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. A gente não pode levar um achismo em detrimento do que a palavra fala. Isso faz com que a sua fé ela não seja fundamentada, ela vai cair uma hora ou outra. E muitas vezes a gente usa uma desculpa, mas Cristo não ia requerer isso de mim, isso é pesado demais, Como é um não? jugo, é algo que não, isso vem de homens. Não, a gente precisa realmente voltar para as Escrituras, como disse o Rafa, crer nelas e lutar com seriedade sobre isso. Se nós não nos aprofundarmos, se nós não conhecermos o que realmente é dos homens e de Deus, a gente não vai conseguir fazer essa dicotomia e a gente vai acabar aceitando essas coisas, como liberalismo, com outras heresias. É verdade. E a terceira dica que eu dou, seja um bereano. Né? Se você identificar uma igreja, ou na sua própria igreja, que as ideias, que as suas próprias ideias, as ideias da igreja, a doutrina da igreja, têm sido humanizadas, tome cuidado. Faça como os bereanos, analise nas escrituras o que aquilo eles estão dizendo, se é realmente concreto, que está dentro das escrituras, está pautado e é a palavra de Deus. Não saia ouvindo qualquer coisa e acreditando em qualquer coisa, porque Sejam firmes. isso, né, qualquer um faz. As pessoas podem achar assim, vocês são muito assim, Vocês são muito alienados. não é Vocês são nem muito isso, mas assim, radicais. vão contra o que estão pregando na sua igreja. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você vá de encontro à palavra de Deus, à vontade de Deus. Sim. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele desceu por algum motivo. Para verbo que que a se gente, fez carne, né? Exatamente, para que você pudesse dar ouvidos, estar mais atento à voz de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Na verdade de Deus que é revelada nele. Então se você está num lugar, num ambiente aonde todo vento de doutrina é falado e tem alguma raiz de liberalismo, aonde o homem é o centro, o bem-estar dele é o centro, a felicidade dele nessa Tudo terra gira em torno é do o homem. centro, duvide muito, porque isso está muito longe do que Jesus prega através do seu evangelho. O que ele prega é: tome a sua cruz e morra, mate esse homem, essa natureza terrena, diminua esses seus pensamentos. João vai dizer que eu diminui e que Cristo cresça. Nós temos apenas chamados para que nós deixemos de ser nós. Tem uma frase de Spurgeon que eu gosto muito: nós não acharemos muito de Cristo em nós se acharmos muito de nós mesmos. Para achar muito de Cristo, nós precisamos achar pouco de nós. E é exatamente isso. A gente precisa diminuir quando somos confrontados com essa palavra. Ela precisa crescer e saltar aos nossos olhos. Assim a gente vai conseguir combater essas heresias e essas coisas que nos desviam do caminho do Senhor. É verdade. Combater o bom combate, é isso que se trata a vida cristã aqui nessa terra, meus queridos. Então, obrigado por vocês terem continuado até o final desse vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, gente. Obrigado. Manda pra sua pastora também, né? Eita! Falou, Tirado. brincadeira, gente. Tchau! Falou!